Qual varinha que eu vou usar pra esse vídeo? A minha varinha que eu mesmo que fiz com um galinho que eu achei na rua. Tudo muito meu, ela é torta, olha só. Seria a minha varinha na escola de magia de Castelo Bruxo. Cabeçudo, saiu o segundo conto de J.K. Rowling. Nesse conto ela foca muito no que aconteceu lá no século 17, lá nos Estados Unidos, na América do Norte, onde os bruxos começaram a se dividir por conta das coisas que aconteceram em Salem. Esse conto tá muito melhor que o outro, então vamos ver tudo que foi falado hoje por J.K. Rowling no Pottermore. Bom, cabeçudos, como vocês sabem, tá saindo um conto por dia aqui no Cabeça de Tinta, um conto por dia da J.K. Rowling, que ela tá postando lá no Pottermore sobre a história da magia norte-americana. Então, pra começar, J.K. Rowling começou o conto de hoje nos contando que muitos bruxos começaram a ir para a América do Norte com os não-magos, né, lá no século 17, porque eram foragidos, ou estavam fugindo de não-magos, ou estavam fugindo de qualquer outro bruxo, ou estavam fugindo da autoridade bruxa mesmo. Ou seja, a América do Norte não era habitada por bons bruxos, não é? Vamos deixar claro uma coisa aí. E aí a J.K. Rowling cita que lá agora o chamado Novo Mundo era um território muito mais hostil do que o Velho Mundo, né, chamado antes do descobrimento lá da América do Norte. E ela dá 3 motivos do porquê. O primeiro deles é porque lá agora era tudo novo. Então eles não tinham um boticário como eles tinham lá na Europa, onde eles iam lá e compravam tudo que eles precisavam para fazer suas poções. Eles também não tinham um artesão de varinha para fazer a varinha deles, e eles são acostumados a usar varinha porque eles vieram da Europa, e nos Estados Unidos e nenhuma outra parte do mundo é muito comum usar. E também eles não tinham nenhuma escola de magia e bruxaria lá. E o Ilvermorny só ia acontecer muito tempo depois. Então isso dá a entender que os bruxos europeus já eram acostumados com outras escolas, né? Então nós sabemos que já tinha uma escola aí bem antiga, não é mesmo? Se não for Hogwarts, porque eu não lembro quando que foi que surgiu. Inclusive vocês podem deixar aí nos comentários, que vocês são muito melhores do que eu, às vezes, né? Porque tem uns comentários. O segundo motivo que ela disse do porquê era um território hostil era porque os puritanos, entre muitas aspas, né, que eram os religiosos lá da época, eles crucificavam todo mundo ao menor indício de magia. Então acusavam pessoas de ocultismo e o caramba, e os bruxos estavam começando a ser perseguidos ali por essas pessoas extremamente cheias das crenças loucas que acontece até hoje aqui no Brasil. O terceiro motivo foi a criação dos purgantes, que lá nos Estados Unidos era uma terra sem lei, uma terra de ninguém, não é? Não tinha regras, não tinha um reino mágico estabelecido naquela época. Então, os purgantes foram criados como uns caras para administrar assim as coisas, né? Só que tem gente que não sabe lidar com muito poder, não é mesmo? E aí os purgantes passaram a ser corruptos, eles evoluíram num nível assim de desordem total. Então eles não só caçavam criminosos, eles caçavam qualquer bruxo que uma pessoa rica pedia para eles caçarem em troca de ouro. Então eles passaram a tocar o terror, caçavam, torturavam, tudo por dinheiro. E aí J.K. chega no ponto desse segundo conto, que é o foco nas bruxas de Salem e por que isso foi tão importante. Bom, os julgamentos das bruxas de Salem aconteceram entre 1692 e 1693 e eram julgadas as pessoas que eram acusadas de praticar bruxaria. Acontece que existiam os juízes comuns, também existiam purgantes infiltrados ali naquele julgamento, que se passavam por juízes e julgavam todo mundo culpado. Então nessa época mataram gente que não era bruxa, bruxos de verdade, mas que não cometeram nenhum crime, ou seja, continuou cagando tudo no pau, né? Foi assim uma desgraça, continuou com a desgraça total. E aí que vem o ponto mais interessante desse conto, que diz que a partir daí muitos bruxos de outros continentes já descartavam totalmente a hipótese de morar nos Estados Unidos, não é? Eles não queriam mais morar lá, eles não queriam viver o sonho americano. Tinham lá os europeus de famílias sangue puro que falavam: jamais vou para América do Norte porque não quero morrer. E aí os bruxos começaram a sair de lá, os que já estavam lá, e os que estavam fora não queriam ir para lá. Então a J.K. cita uma coisa muito interessante, que em décadas recentes do século 20 existia ainda um registro de menos bruxos na América do Norte do que em outros continentes. Tudo isso por causa da caça às bruxas de Salem. E a maioria dos bruxos lá da América do Norte, eles vieram
vieram de famílias não mágicas, ou seja, não se propagou aquela coisa de sangue puro lá, que nem na Europa, por causa disso. A maioria lá não é sangue puro. Eram todos nascidos em famílias não mágicas. Não tinha essa de sangue puro ali, eles não lutavam, eles não brigavam entre si, porque era quase todo mundo igual. Bom, mais uma coisa mega interessante que por conta da caça às bruxas de Salem aconteceu foi a criação da MACUSA, que é o Congresso de Magia lá da América do Norte, que começou a criar as leis do mundo mágico, né? Estabelecer ali o mundo mágico dentro do mundo não mágico, porque não existia ainda. A partir daí que as regras começaram a ser criadas, e a principal delas, a primeira delas, foi o julgamento e a punição dos purgantes que participaram da traição toda aí da caça às bruxas, né? Foi aí que os purgantes sumiram, começaram a fugir, porque aí eles tinham alguém acima deles. Eles começaram a fugir e aí desapareceram dentro da comunidade não mage também, e se casaram com não mages, e diz na história que eles começaram a maltratar os próprios filhos que nasciam bruxos, e a propagar, educar os próximos filhos com a crença de que bruxaria existe sim e que você deve punir qualquer bruxo que você encontre na sua vida. Qual é a dúvida de que teremos descendentes de purgantes nesse filme de Animais Fantásticos? É um foco muito grande no texto, nos purgantes, então eu acho que a gente vai ter descendentes de purgantes nesse filme. Imagina que legal uma luta entre não mages contra bruxos, porque os purgantes acabaram se tornando não magos, porque por mais que eles fossem bruxos, eles repudiam a bruxaria. Vai ser uma luta de não magos com mages. Hã? Bom, cabeçudos, esse foi o vídeo sobre o conto de hoje, postado pela J.K. Rowling lá no Pottermore. Amanhã ela posta mais um conto, então amanhã eu posto mais um vídeo pra gente conversar sobre esse novo conto da J.K. E se você perdeu o vídeo de ontem, clique aqui desse lado da tela pra você assistir o vídeo sobre o conto de ontem. Se você tá assistindo este vídeo aqui no dia de amanhã, que é o dia 10, então você clique aqui para assistir o vídeo sobre o conto que vai lançar amanhã, na quinta-feira. Tá bem? E é isso aí, cabeçudos. A gente se vê amanhã, então. Muito obrigado.